Ei, pessoal, eu sou a professora Girlândia e hoje estou gravando meu primeiro vídeo para o canal, que nós vamos tratar sobre bioquímica. Hoje eu quero falar com vocês sobre os fundamentos da bioquímica, ok? Então a gente vai entender um pouco mais sobre aquilo que sustenta a bioquímica como ciência. Vamos lá? Bom, são quatro principais os fundamentos da bioquímica. Os fundamentos que a gente chama de celulares, fundamentos químicos, os físicos e os genéticos. Tudo isso vai influenciar os nossos estudos em bioquímica e vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre essa matéria. Então, hoje no vídeo eu vou falar só sobre os fundamentos celulares. Antes da gente começar, eu vou falar uma frase que foi dita pelo célebre, né, Dr. Hans Krebs, aquele lá do ciclo, sabe? Então, qualquer um que pretenda ter mais que uma compreensão extremamente superficial da vida, em todas as suas diversas manifestações, necessita da bioquímica. Ou seja, a vida depende da bioquímica. E para a gente entender a complexidade da vida, a gente precisa também entender sobre a bioquímica. Sem isso, a gente não consegue compreender todas as nuances da vida. Então, vamos lá? Vamos começar pelos fundamentos celulares? Então, os organismos vivos, eles são todos formados por uma complexidade de componentes químicos, que fazem com que a gente crie, então, seres vivos com propriedades extraordinárias. E, na verdade, o grande objeto de estudo da bioquímica é como esses componentes químicos conseguem, então, organizar e gerar essa complexidade tão bonita que é um organismo vivo. Então, nós vamos nos debruçar sobre o entendimento de como a química, ou seres inanimados, né, porque as moléculas não são vivas, como elas juntas formam, então, um ser vivo. E essa complexidade, né, dos seres vivos e o que vai diferenciar esses seres vivos dos outros seres vão ser justamente esses componentes químicos e algumas propriedades, né, que a gente pode chamar de fato extraordinárias. Então, primeiro é que todos os organismos vivos eles são formados por uma complexa organização química e microscópica. Então, não existe nenhum organismo vivo que seja formado por apenas moléculas muito simples. Então, na verdade, a gente tem 1 bilhão de moléculas químicas diferentes, rearranjadas e que vão formar, então, um organismo complexo que é o nosso organismo ou de outros seres vivos. Todos esses organismos vivos vão ter uma organização microscópica, que quando a gente faz uma lâmina histológica de um determinado tecido, ou um esfregaço bacteriano, qualquer coisa que seja, a gente consegue visualizar microscopicamente como as coisas não estão dispostas naquele organismo vivo apenas assim ao acaso. Então, isso não existe. Eles são organizados de maneira com uma ordem, né? Todos os organismos também vão possuir algum tipo de sistema para extrair, transformar e usar a energia do ambiente. Então, eles podem usar energia solar, ou eles podem usar energia química, mas de qualquer maneira eles necessitam de energia. Sem energia não há vida, ok? Cada um desses componentes que vão formar o organismo, eles vão, de alguma maneira, interagir entre si e regular, né? Se autorregular. Isso é muito visível quando a gente estuda, por exemplo, o corpo humano, quando a gente vê uma glândula em um local, como a hipófise, que fica lá no sistema nervoso central, e ela consegue coordenar atividades em diferentes órgãos no organismo. Então, eu consigo, por exemplo, a hipófise produz um hormônio, que é o ACTH, e esse ACTH ele vai lá na glândula adrenal e estimula ela a produzir cortisol. Então, aqui a gente tem uma regulação entre si. Então, o organismo ele vai interagir, esses componentes, e vão se autorregular. A partir, isso é muito interessante, de respostas frente a alterações no ambiente. Então, nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados e sendo modificados a partir desse ambiente. Então, as nossas células e o nosso organismo, ele possui, então, formas de sentir
essas mudanças no ambiente, e aí, frente a essas mudanças, ele responde com uma mudança fisiológica e, consequentemente, também bioquímica. A gente vê isso, por exemplo, no estresse. Então, quando você está numa situação onde você passa por um estresse grande, então isso vai gerar uma modificação neurológica. Então, a gente estimula no cérebro um sistema que é chamado de sistema de fuga ou luta, que é o sistema nervoso simpático, e a gente libera substâncias químicas que vão no organismo ativar nele uma resposta para que você fuja ou luta. Né? Então, o coração ele acelera, os pulmões se dilatam, os músculos ficam com mais sangue disponível para que você consiga correr ou fugir, ou lutar, né? Tá? Ou fugir. Uma outra modificação, uma outra propriedade muito importante é a capacidade de se autorreplicar ou automontar. De todas essas outras características, talvez essa seja mais importante para a gente diferenciar aí um ser vivo de um ser não vivo. Por exemplo, os vírus, né, que são aí, não são considerados organismos vivos, justamente porque eles não conseguem, não têm a capacidade de autorreplicação e automontagem, entre outras características. Mas eles são incapazes, por exemplo, de em uma superfície, mesmo que ali contenha substâncias nutritivas, de simplesmente se multiplicar. Então, ele precisa infectar uma célula de um hospedeiro para, então, usar o aparato que aquela célula tem para se autorreplicar, né, e automontar, e aí, então, ele utiliza esse aparato para gerar, então, as suas cópias, né, e continuar infectando aquele organismo e os outros organismos próximos dele, tá? E, por fim, a última propriedade é a capacidade que as nossas células têm de se alterar ao longo do tempo, ou seja, de evoluir. Então, a gente tem sempre uma resposta frente ao ambiente e é importante, eu quero que vocês sempre pensem que essa resposta frente ao ambiente, que promove, então, uma evolução, uma mudança que pode ou não ser passada, né, para as próximas gerações, essa modificação também diz respeito a modificações bioquímicas. Vamos de um exemplo prático? Então, ó, ultimamente nós temos observado, né, um aumento muito grande na incidência de obesidade na população. Alguns estudos já mostram que essas alterações, ou melhor, essa característica de maior obesidade nos indivíduos, né, essa epidemia da obesidade, ela vem frente a modificações não ambientais e socioculturais. Então, os indivíduos hoje ficam mais parados, né? A gente trabalha basicamente sentado, não faz atividade física e ingere alimentos com muitas calorias. Então, a gente tem muita caloria, pouca atividade física para obesidade. Essa modificação no ambiente faz com que o nosso DNA seja modificado. E aí a gente tem a capacidade de repassar essa modificação entre as nossas gerações, né? Isso é o que a gente chama de epigenética. Então, essas informações do ambiente podem, sim, ser passadas nas próximas gerações, tá? A menor unidade viva que existe é a célula, né? Quais são as características de uma célula? Aqui eu tenho uma representação gráfica, né, mais ou menos, de uma célula. Então, a célula, ela é delimitada, então ela tem um limite que é feito aí por uma membrana, que é a membrana plasmática, que é extraordinariamente flexível. A membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios de membrana, proteínas inseridas e colesterol. Nenhuma dessas estruturas está unida entre si por ligações covalentes, ou seja, a gente não tem compartilhamento de elétrons entre elas. Elas estão ali interagindo por interações que são mais fracas. Ao mesmo tempo, eu tenho uma estrutura que é extremamente resistente e flexível. Então, essa célula ela consegue modificar a sua forma quando necessário, né? Consegue se mover quando é necessário. Então, ela tem aí algumas características que fazem com que essa membrana plasmática ela seja extremamente importante para a manutenção da célula, né, da vida na célula. Uma outra característica da membrana é que ela é seletiva. Então, ela não permite a passagem, por exemplo,
de íons, de substâncias polares, né? Porque ela vai selecionar primeiramente pela polaridade. Então, ela é formada por lipídio, então aquilo que é lipossolúvel consegue passar por ela. E essas substâncias que são polares, elas vão precisar, então, dessas proteínas, que vão servir como transportadores. Dentro dessa célula, então, eu vou ter um conteúdo líquido, que é chamado de citosol. O citosol, ele é um líquido, né? Formado por água, basicamente, e várias moléculas orgânicas e inorgânicas misturados ali. Então, eu vou ter RNA, vou ter íons de um modo geral, vou ter aminoácidos, proteínas. Então, eu vou ter várias substâncias ali dissolvidas, né? Formando esse caldo, esse suco, que é o citoplasma. Dentro ali desse citoplasma, eu vou ter ainda várias organelas, como a gente consegue ver no desenho. Então, eu tenho aqui o retículo endoplasmático, eu vou ter a mitocôndria, complexo de Golgi, enfim, várias organelas que vão ter funções específicas. E a gente tem ainda um núcleo, que vai ter todo o código genético necessário para a replicação, ou seja, a cópia, né, a divisão celular, a divisão celular, né, e a formação de outras moléculas que sejam importantes para essa célula. Então, esse núcleo, ele pode estar delimitado por uma membrana, né, que é o que acontece nos seres vivos chamados de eucariotos, ou ele pode estar dissolvido ali no citoplasma, né, no citosol, que é o que a gente encontra aí nos indivíduos que são procariotos, tá? As células não são vistas a olho nu, então a gente não consegue visualizar essa célula, apenas com o auxílio de um microscópio, né, que vai ampliar essa célula de modo que a gente consiga ver. Para vocês terem ideia, uma célula animal, geralmente ela tem, animal ou vegetal, né, entre 5 e 100 micrômetros, que está errado no slide, é micrômetros, enquanto uma célula bacteriana, né, ela vai ter aí de 1 a 2 micrômetros. Então, a célula animal e vegetal é muito maior do que uma célula bacteriana, mas mesmo assim a gente não consegue visualizar essa célula a olho nu. A gente pode ter consumo ou não de oxigênio, então algumas células, elas necessitam do oxigênio para as suas atividades vitais, né, para geração de energia, por exemplo, enquanto outros não precisam. Os seres vivos que precisam de oxigênio são chamados de aeróbios. E aqueles que não precisam de oxigênio são os anaeróbios, tá? Bactéria, a gente encontra várias que são anaeróbias e algumas que são anaeróbias facultativas. Esse termo facultativo significa que ela pode ou não viver sem o oxigênio, entendeu? Então, se ela tiver um ambiente com oxigênio, ela vive, se ela não tiver, ela vive também. E a gente pode usar a luz ou substratos químicos como fonte de energia. Aqueles seres que utilizam a luz são chamados de fototróficos. São aqueles que fixam carbonos, né? São as nossas plantas que fazem a fotossíntese, algumas bactérias que são fotossintéticas. Então, todos eles usam a luz de alguma maneira para gerar a sua energia. Enquanto aqueles que são quimiotróficos, eles vão usar substratos orgânicos, né? Como os alimentos, enfim, alguma substância química, né? Um composto químico, para gerar energia, ou eles podem ainda ser um mix dos dois. Então, eles fixam carbonos e ainda né, utilizam eles para geração de energia, né, como os quimioautotróficos, tá? Nem sempre vai ser, esses compostos orgânicos podem obrigatoriamente ser, aliás, nem sempre esses compostos químicos necessariamente são orgânicos. Então, algumas bactérias, como a pseudomonas, elas podem utilizar compostos inorgânicos, tá? Então, a gente tem essa modificação. Todas as células vão ter aí organelas, e essas organelas vão sim ter funções específicas para a manutenção da vida. Então, por exemplo, o lisossomo ele vai ter como função de digerir compostos, né, que são aí fagocitados. A gente tem a mitocôndria, que ela é a nossa chave de força, né, a nossa central de síntese de energia.
o núcleo, que guarda aí, né, e copia o nosso DNA. A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que ele é responsável por síntese de proteína. Então, cada organela vai ter uma função específica, tá? E está relacionado com a produção, maturação de alguma macromolécula. E é isso que é o mais interessante. Por quê? Tudo isso que eu falei que forma uma célula, então a célula é formada por uma membrana plasmática, um citosol, organelas, um núcleo. Na verdade, tudo isso é formado por compostos, por elementos químicos ainda menores, que são as nossas macromoléculas. Então, essas macromoléculas, na verdade, é o que, que vai gerar a vida, né? Por isso que eu digo que a bioquímica, ela é o estudo, é o estudo da química da vida, porque a vida nada mais é do que elementos químicos que juntos formam, então, uma vida. E quem são esses elementos químicos, né? Esses elementos orgânicos? Então, a gente vai ter carboidratos, né? Como os nossos polissacarídeos, que vão ser formados por unidades ainda menores que se repetem, que são os nossos monossacarídeos. Os lipídios, que incluem os nossos triglicerídeos, e são formados por ácidos graxos e glicerol. As nossas proteínas, que são compostas por peptídeos, que são formadas por aminoácidos, que é a nossa menor unidade formadora de uma proteína. A gente tem ainda os ácidos nucleicos, que são formados, né, que incluem aí RNA e DNA, e que, na verdade, são formados por estruturas ainda menores, chamadas de nucleotídeos. E a gente pode ainda chamar a atenção os compostos de alta energia, como o ATP, né, que é o famoso ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é, na verdade, formado por um nucleotídeo junto com grupos fosfato. Então, gente, a bioquímica, ela é, na verdade, o estudo, né, dessas macromoléculas e das suas unidades menores formadoras. E como, isso que é o mais brilhante, como essas estruturas inanimadas conseguem formar, então, um ser vivo, né, tão complexo e diverso como é o ser humano. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, dessa breve aula, né, falando um pouquinho aí sobre esses nossos fundamentos da bioquímica. E se gostou, deixa aí o seu joinha, curte aí o vídeo, compartilha com quem está precisando, viu? Tchau, tchau!